Cara, olha o que aconteceu no Etihad Stadium neste último jogo. Chelsea e Manchester City empataram de forma dramática por 1-1, mas o que realmente incendiou as redes sociais e os torcedores europeus não foi só o resultado. Foi aquilo que aconteceu com Estevão e a atitude do técnico que deixou todo mundo de cabelo em pé. Fica até o final que eu vou te falar tudo sobre essa polêmica toda, envolvendo o nome do treinador do Chelsea e de Estevão, e vou querer saber o que você achou de tudo isso. O jogo já tinha clima de final antes mesmo da bola rolar. O Chelsea vinha de uma fase turbulenta, recém sem técnico após a demissão de Enzo Maresca, e quem estava na beira do gramado era o interino Callum McFarlane, do time Sub-21, em um dos desafios mais gigantescos da carreira. Do outro lado, o Manchester City de Pep Guardiola, com Haaland e companhia, querendo abrir vantagem na briga pelo título da Premier League. O cenário era clássico: experiência X juventude, calor europeu, X coração azul. O City dominou a primeira parte, impôs seu ritmo e abriu o placar com Reinders ainda antes do intervalo, jogando com intensidade e excelência tática. O Chelsea, por sua vez, tinha dificuldade para criar oportunidades claras. E aí chega o momento polêmico com Estevão. Estevão, jovem promessa do Chelsea e um dos jogadores mais empolgantes do elenco, começou a partida como titular. E muita gente esperava que ele fosse a faísca ofensiva que o time precisava. Mas o que aconteceu no intervalo deixou a Europa inteira em choque. Estevão foi substituído, saiu no intervalo e entrou Andrei Santos no seu lugar. O jovem talento, que vinha sendo colocado como uma das futuras estrelas do Chelsea, foi sacado no intervalo por McFarlane, mesmo com o jogo empatado, e isso não caiu nada bem com os torcedores europeus. A atitude foi tão inesperada e tão criticada que a imprensa inglesa chegou a chamar a decisão de vergonha nas redes sociais e manchetes. Estevão é visto como um dos novos nomes promissores do futebol mundial, com potencial para ser um dos jogadores mais decisivos do Chelsea nos próximos anos, e os europeus esperavam que ele fosse decisivo justamente em um jogo como esse. Além disso, o Estevão teve minutos bem agitados no primeiro tempo, teve participação ativa nas jogadas ofensivas. Mesmo sem ter feito gol, sua presença incomodou a defesa do City e ainda assim saiu no intervalo. Isso provocou uma reação gigantesca dos torcedores do Chelsea e da mídia europeia, com muitos questionando: por que tirar um dos atletas mais empolgantes do time em um jogo onde criatividade era essencial? Depois da mudança no intervalo e com Andrei Santos ajudando a fortalecer o meio-campo, o Chelsea começou a equilibrar a partida. Já nos acréscimos, a virada parecia impossível. Até que Enzo Fernandes, em uma sequência emocionante, marcou o gol de empate no segundo chute, depois da defesa do goleiro, e deixou tudo igual com 1-1 nos 94 minutos. Foi daqueles momentos de arrepiar. Suspense, drama, emoção, suor e gol no fim. Mas mesmo assim, o nome que não saiu da boca de quase ninguém foi o do protagonista do gol. Não. O assunto que dominou foi Estevão sendo substituído no intervalo. E não pra por aí. Porque depois do apito final, o que aconteceu, fora das quatro linhas, foi quase tão intenso quanto o gol no apagar das luzes. Enquanto os jogadores do Chelsea comemoravam o empate como um resultado de superação, a decisão envolvendo Estevão virou o principal assunto das entrevistas, dos programas esportivos e das redes sociais na Europa. Não era sobre o City ter deixado escapar a vitória. Não era sobre Guardiola. Era sobre por que Estevão saiu tão cedo. E logo após a partida, manchetes internacionais chamaram a atitude de estranha, prematura e desconectada com o jogo. E muitos questionaram se o técnico interino realmente entendeu o que a equipe precisava. A discussão rapidamente virou o assunto principal na Inglaterra e em dezenas de países onde a Premier League é seguida fielmente. Nos programas esportivos ingleses, a análise foi praticamente unânime. O Chelsea precisava de ousadia, de agressividade ofensiva, e Estevão era exatamente o jogador com esse perfil. Mesmo jovem, mesmo em adaptação, ele era quem quebrava linhas, quem puxava marcação, quem dava imprevisibilidade ao ataque. A substituição no intervalo foi vista por muitos analistas como um sinal claro de insegurança do comando técnico, que optou por proteger o meio-campo em vez de tentar crescer no jogo. E isso incomodou bastante a torcida. Teve gente lembrando que Estevão não é só uma promessa qualquer. Ele chegou ao clube cercado de expectativa, observado por toda a Europa, tratado como um nome que pode definir jogos no futuro. E quando surge a chance de ganhar experiência contra um dos times mais fortes do mundo, ele sai no intervalo.
A imprensa inglesa destacou que a decisão acabou jogando ainda mais pressão sobre o técnico interino. Afinal, o empate só veio nos acréscimos, em uma jogada quase no desespero. Se o gol não sai, a conversa hoje seria ainda mais pesada. E tem outro detalhe importante que ganhou força nos bastidores. O Chelsea vive um momento de transição total. Sem um comandante efetivo, com o elenco tentando entender quem vai assumir o projeto de verdade. E nesse cenário, decisões como essa acabam sendo vistas como mensagens internas. Muitos jornalistas levantaram a hipótese de que Estevão acabou pagando o preço de um time que entrou em campo mais preocupado em não perder do que em vencer. E isso, em um clube do tamanho do Chelsea, nunca cai bem. Mesmo sem se manifestar publicamente de forma polêmica, o silêncio em torno da substituição também chamou atenção. Não houve uma explicação detalhada sobre o motivo da saída do jogador, o que alimentou ainda mais a especulação. Enquanto isso, Estevão deixou o gramado com semblante sério. Não reclamou, não gesticulou, não criou clima. Mas a imagem dele no banco, acompanhando o segundo tempo inteiro, rodou a Europa inteira. E aí entra o ponto que mais revoltou os torcedores. Quando o Chelsea começou a crescer no jogo, quando passou a empurrar o City para trás. Faltou exatamente aquilo que Estevão oferece em velocidade, drible curto e coragem para tentar algo diferente. Na Europa, principalmente na Inglaterra, a leitura foi dura. O Chelsea continua sem um plano esportivo claro, e decisões como essa reforçam a ideia de um clube que ainda não sabe exatamente como usar suas maiores joias. E isso deixa o alerta ligado. Porque talento, Estevão tem de sobra. Personalidade também. O que ele precisa agora é de tempo, respaldo e continuidade. O jogo contra o City não foi sobre um erro individual, não foi sobre uma falha técnica. Foi sobre confiança. E para muita gente, o Chelsea falhou justamente nisso. Agora, o futuro segue aberto. Com a pressão da torcida aumentando, com a mídia europeia observando cada passo e com Estevão cada vez mais no centro do debate, fica a pergunta que não quer calar. O Chelsea vai aprender com esse episódio? Ou Estevão vai continuar sendo tratado como promessa quando já mostra futebol de jogador pronto? E agora, quero saber de você. Você acha que o técnico interino errou ao tirar Estevão no intervalo? Ou será que ele tinha um plano tático que acabou funcionando? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!